E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e esse é meu podcast. É claro! Seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje é dia 21/7/2021, dia 21 de julho, o dia, pra quem não sabe, o dia da independência do Congo. Eu acho, né? Mas hoje é uma quarta-feira, queria já começar a pedir desculpa, porque pelo atraso desse podcast, que não sei se alguém escuta no dia que sai, ou se alguém percebeu que não saiu o episódio essa semana. Mas por incrível que pareça, não saiu. Deu uma atrasada, porque eu fiz uma viagem aí esse final de semana, e aí não deu pra gravar durante a viagem. Então por isso que está saindo com atraso. Eu falei que a ideia desse podcast é sempre sair na segunda-feira, mas caso não desse pra gravar na segunda, ia sair na terça. Se não desse pra gravar na terça, ia sair na quarta e assim por diante. Então não deu pra gravar nem no domingo, nem na segunda, nem na terça. E aí ficou pra gravar hoje. Eu fui visitar meu irmão lá em Santa Catarina. Então eu não gravei, não deu pra gravar. Porque, na verdade, eu até ia gravar lá. Eu pensei em gravar lá, na segunda-feira eu ia gravar lá. Eu ia me trancar lá no carro do meu pai, no Fiestas Studios. Mas aí o tempo de gravar, o tempo de publicar tudo e editar pra poder postar no YouTube, ia levar um tempão pra fazer tudo isso. Então eu resolvi não gravar lá e ficar curtindo lá com todo mundo. Aí eu pensei assim, eu ia voltar na terça-feira. Eu fui no sábado, fui no sábado pra lá, eu ia voltar na terça-feira. Aí eu pensei, ao invés de gravar na segunda, eu gravo na terça, porque eu já vou voltar, eu gravo em casa com o computador, porque lá eu ia gravar sem computador. Eu ia gravar só no carro, sem nada. Porque não ia ter internet, não ia ter carregador lá. E aí eu ia gravar na terça. Eu ia voltar na terça, eu ia chegar em casa e ia gravar. Pra poder curtir lá na segunda. Só que daí eu voltei muito cansado. Cara, é muito cansativo viajar de carro. Ó, não viajem de carro, pelo amor de Deus. Foi 10 horas pra ir, 10 horas dentro do carro, pra ir e voltar. 10 horas pra ir, 10 horas pra voltar. Nossa senhora, é muito cansativo. Mesmo, não foi eu que dirigi, foi meu pai que foi dirigindo. A gente foi meio pra revezar, mas ele conseguiu dirigir sozinho, então eu fui de copiloto. Então eu não podia dormir. E eu tinha que ficar lá, olhando, só olhando só. E aí foi mó, foi, na verdade não dá. Daqui até lá não dá 10 horas. Dá tipo umas 7 horas e meia, eu acho. Só que com o tempo de parada e tudo mais, aumenta, né? E aí foi umas 10 horas, eu não sei, eu não medi. Não medi a hora? Não cronometrei. Eu não vi o tempo, mas dá por aí. E aí o carro quebrou, imagina isso. O carro quebrou ainda, pra ajudar. Porque não é um carro pra viajar. Os carros não foi. Tem carro que não foi feito pra fazer viagem longa. O meu, por exemplo. O meu não. O meu ele aguenta uma certa quilometragem por dia. Se você passar dessa quilometragem, ele já começa a pedir substituição. E o carro do meu pai não foi feito para esse tipo de viagem. Aguentou. Nós voltou, mas teve suas consequências. Não foi, carro não foi. Carro, eu acho que carro popular foi feito pra andar na cidadezinha assim. Tem carro que foi feito pra viagem longa. O meu não foi, o dele também não. Mas foi fazer, teve que pagar o preço. E aí o carro quebrou lá, quase a gente fica a semana inteira lá. Sorte que conseguiu arrumar e a gente voltou. Mas viajar de carro assim não vira não. Ô louco, 10 horas na pista. A gente passou 20 horas no caminho pra ficar lá, sei lá, 3 dias. Se for bater nas contas, não compensa. Então, se for viajar, viaja de avião. Ou de ônibus. Porque aí pelo menos você pode descansar e não precisa ficar nem dirigindo, nem se preocupar com o caminho. Porque você chega, entra no ônibus, dorme e chega lá. Mas aí eu não gravei por causa disso. Eu gravei porque eu tava lá. E aí deu uma atrasada. Que inclusive, como hoje é quarta-feira e o Mente Vazia sai na quinta, eu acho que não vou gravar essa semana. Só se acontecer alguma coisa. Se acontecer alguma coisa e eu quiser gravar, ou pensar em alguma coisa diferente pra fazer, eu gravo. Mas provavelmente essa semana não vai ter, porque eu não vou gravar um hoje e outro amanhã. Já é difícil gravar um na segunda e outro na quinta-feira, sem nada ter acontecido durante esses dias, pra eu poder contar. Ou falar ou comentar.
Ainda mais de um dia pro outro. Então, como hoje é quarta e amanhã é quinta, não precisava falar que amanhã é quinta se hoje é quarta, né? Não vai acontecer nada que vai mudar isso. Mas amanhã não sei se eu gravo. Se acontecer alguma coisa, eu gravo. Mas não prometo nada. Porque esse aqui saiu com atraso. O ruim de ficar na pista, eu queria falar disso. O ruim de ficar na. Quer dizer, o ruim não, né? É que você fica observando um monte de coisa. Eu fiquei. Teve uma cidade que nós passou lá, não sei se era a cidade, o que era. Mas era o lugar do búfalo. Tudo lá era de búfalo. Tinha carne de búfalo, tinha o queijo de búfalo, o restaurante era búfalo, o posto era búfalo, tinha tudo de búfalo. Tudo era búfalo. Você olhava assim, era sei que lá de búfalo. Tudo era de búfalo. Aí a gente chegou, quando a gente passou pelo restaurante, que era um restaurante de búfalo, aí atrás do restaurante assim, ó, tinha um monte de boi. Aí alguém foi enganado. Ou eu fui enganado, aquilo lá não era boi, era búfalo. E eu não sei qual que é a diferença. Ou a galera tá indo lá comer búfalo, tô comendo boi achando que é búfalo. Porque depois de morto, depois de coisado lá, na grelha, ninguém sabe qual é a diferença. Se você me der uma carne de boi e falar que é de búfalo, eu vou comer de boa. Se der uma carne de cavalo, de galinha, se der um frango pra mim, uma coxinha de frango, e falar, ó, isso aqui é a artéria do búfalo. Não sei se come artéria, mas isso aqui é um músculo da perna do búfalo. Eu falei, é um búfalo pequenininho. E eu ia comer achando que era búfalo. E alguém ia perguntar, tem gol do quê? Eu falei, tem gol de búfalo, não tem gol de frango não. E aí alguém tava sendo enganado, porque era tudo de búfalo. Quando chegou no restaurante de búfalo, tinha um monte de boi atrás. Vaca, não sei, eu também não sei a diferença. Às vezes é um búfalo mesmo. Mas alguém tá sendo enganado nessa história aí. É. Eu devia ter anotado essas coisas pra falar, porque é muito ruim resgatar da memória. Mas tem uma coisa também que eu vi que foi o trabalhador brasileiro, porque os caras da. Tem muita obra, né? Quando você pega mais de 600 quilômetros de pista, você vê muita coisa. E aí tava tendo muita obra. E aí os caras. Sabe quando você passa pela pista e tá tendo alguma obra ou algum acidente? E aí fica um cara com a bandeirinha assim, ó, pra você tomar cuidado? Parece que é Fórmula 1, o cara fica dando a bandeirada lá. Aí tinha esses caras com a bandeirinha. Sempre tem, né? Quando eu vou fazer show, sempre tem esses caras aí, com a bandeirinha. Só que aí lá não, nessas pistas aí que a gente pegou, não tinha o cara com a bandeirinha. Eles meteram um manequim. Meteram um manequim com uniforme, boné, óculos de sol pra não estragar a vista deles, máscara, porque aparentemente tá tendo uma pandemia de Covid aí entre os manequins. Manequim obeso, já tem loja aí que já tá tirando manequim obeso porque não tá sobrevivendo. Manequim careca, que é com câncer, né? Então os caras colocam a máscara pra proteger. Eu não sei se chegou a vacinação na comunidade de manequim, mas eles estão se protegendo, pelo menos isso. Então o manequim tava de Ray-Ban, de boné, de óculos e segurando uma bandeira, assim, os caras amarraram uma corda e levantaram uma bandeira. Se você olhar, se você parar pra prestar atenção, você vê que é um manequim. Agora, se você só passar e não olhar nada, você acha que é uma pessoa. Porque tá com uniforme, boné, máscara, óculos e segurando a bandeira assim, ó, reto. Inclusive, tinha alguns lugares que tinha um manequim e um cara trabalhando. Um cara trabalhando não, um cara que era pra estar segurando a bandeira. Aí o cara tava de boa parado e o manequim segurando a bandeira, tinha um que tava com a mão meio, sabe quando você tá com a mão meio dobrada assim, pedindo pra reduzir? Então, aí tinha o manequim pedindo pra reduzir e o cara lá parado do lado. Eu acho que esses malucos aí é aqueles que metem louco no trabalho. Eles pegaram o manequim, colocaram o uniforme, deixaram o manequim lá e foram fazer outra coisa. Sabe quando o instrutor de autoescola pede pra você fazer as coisas? Não, nunca pediram pra mim, mas eu sempre ouvi essa história. De que os caras, os instrutores pediam pra levar no, sei lá, na casa de algum parente, ia comprar alguma coisa, ia de carro. E aí é isso aí, o cara usa o trabalho, ele vai lá, mete o manequim lá parado, aí fala, ih, eu vou ali no banco ali que eu tenho que sacar um dinheiro pra pagar uma conta. Aí mete o manequim lá, vai lá no banco pagar a conta. E aí o cara da vistoria passa olhando assim, ó, aí fala, ó, aquele ali, ó, meu funcionário tá trabalhando. E ó o empenho dele, consegue ficar com a mão parada um tempão. E se protegerem de óculos, de máscara, passou um protetor solar, certeza. É o trabalhador brasileiro, os caras na obra. Eu acho que durante o trabalho, se você prestasse bem atenção mesmo, ia ter algum manequim lá fazendo alguma coisa. Tipo, os caras colocou um manequim sentado olhando uma planilha.
Os caras colocou o manequim no canto, assim, fumando um cigarro. Sempre tem o trabalhador brasileiro. É a representatividade. Os caras metem manequim agora. De máscara, hein? Importante isso, tem que colocar máscara no manequim. Ninguém quer ferir a comunidade dos manequim. E lá tem muita montanha também. Quer dizer, lá não, né? Mas durante o caminho a gente viu muita montanha. Eu sempre achei bonito o lugar. Tipo assim, tem coisa que a gente vê e a gente, tipo, não precisa fazer nada. A gente precisa relar, não precisa comprar, não precisa falar, sabe? Só olha. Eu acho que é pra isso que tem as paisagens. Pra gente ficar olhando, observando. E lá tinha muita montanha bonita. Muita mesmo. Tipo, muita. Eu acho da hora as montanhas assim. Lembrou quando eu fui pra Los Angeles. No GTA. No GTA. Lá tinha um monte de montanha lá no GTA também. Tinha. O que mais tinha na pista? Eu não vi nenhum carro bonito na pista. Eu sempre. Quando eu fazia Senai, eu lembro que alguns eventos a gente ia lá pra São Paulo. A gente já foi pra vários eventos em São Paulo. E aí eu lembro que sempre que a gente ia, eu gostava de ficar na janela olhando na pista, porque eu sempre achava que ia ver carro bonito. E eu realmente via. Alguns carros que eu nunca tinha visto, eu vi durante essa viagem do Senai. Então sempre que ia ter algum rolê assim no Senai, eu sentava na janela e ficava olhando os carros, pra ver os carros bonitos. E aí daqui até lá, 600 quilômetros, ia ver uns carros top. A gente não viu nenhum. Na verdade, não viu nenhum. Eu achei que eu ia ver umas Ferrari, Lamborghini, eu achei que ia ver Lamborghini, um Tesla, eu tava louco pra ver um Tesla. Meu irmão falou que viu um Tesla lá. Mas eu não vi nada. Nem um carro bonito. Mas aí. É... Fui lá, não tem o que falar. Lá é tipo aqui, só que lá. Entendeu? A única diferença daqui e lá é porque lá é uma cidade do. Acho que é tipo interior. Lá é. Então, é interior. É como se fosse lá, só que aqui. Não, é como se fosse aqui, só que lá. Não muda nada. A única diferença é que lá tem muito branco. Lá, na verdade, todo mundo é branco lá. Duas coisas que você não vê lá: negro e mendigo. Porque lá parece que todo mundo é rico. Lá é só casão. Umas casas lá que é. Ah, é. Lá as casas lá é milionária, hein? Puta casão. A diferença entre aqui e lá é isso. Só casão. Aqui, enquanto tem umas casinhas de classe média, lá é só casa top e umas mais ou menos. E uma do lado da outra, hein? Não tem essa diferença, não. De um lugar que só tem casa bonita e um lugar que só tem casa feia. Lá é uma casa top, uma outra um pouco menos top, mas ainda é top. E aí tem uma casinha que é top só. Então lá é muito bagunçado, assim. Casa de 1 milhão e do lado uma mais ou menos, que também é caro, mas é mais ou menos. Comparada de 1 milhão. E aí lá é isso. Só tem branco, rico. E aí lá não tem nenhum mendigo. Na verdade tem sim. Inclusive eu vi os dois coelhinhos com a cajadada só porque eu vi um negro que era mendigo. Então se for ver bem aí a conta, desmistifiquei duas coisas. Mas lá todo mundo é branco. Cara, você entra no mercado, parece que você tá num... Na Alemanha. Eu nunca fui pra Alemanha. Eu não tem como eu dar uma referência de lugar que só tem branco. Mas lá só tem branco. Só tem branco. Todo lugar. Ah, e a galera é branco forte, hein? Não é esses branquinhos aí que você vê, não. É branco, realmente branco. E o olhão azulzão. O olho azul. E bonita, hein? A galera lá é bonita. Se você tem autoestima baixa, se você chega lá, eu acho que lá eu devia ser a maior cidade com índice de suicídio. Porque se você tem autoestima baixa, você chega lá e você não é nada. Você pode fazer o que for. A galera lá é muito mais bonita que você. Não tem como. Galera, cabelinho cortadinho, o dentinho certinho, olhão azul. Bonita, galera bonita. Aí você chega lá com essa. Eu
cabelo sem cortar, calça rasgada, tênis velho, camiseta desbotada. Eu chegava lá, eu não tinha perspectiva nenhuma. Mas tava lá, tava lá. Eu vi uma mulher. Isso não tem nada a ver com a história. Mas é. Eu vi uma mulher lá que ela tava com aquelas máscaras. No mercado ela tava com uma máscara que era transparente. Era tipo essas. Eu não sei o nome de máscara, mas eu acho que é PFF2 o nome, né? Aquela que é azulzinha com o negócio no nariz. Ela tava com tipo essa máscara. Imagina, essa máscara assim. Não era de pano, era uma de plástico transparente na cara. E aí, como ela era transparente, tipo aquela face shield, tá ligado? De plástico assim. Como ela era transparente, quando ela falava ou respirava, ficava embaçado. Ficava tudo embaçado, então ficava branco. E aí eu tenho a visão meio zoada. E aí quando eu vi ela de longe, parecia que ela tinha um bigodinho, uma barbicha assim, grisalha, sabe? Branco. E aí só que era estranho olhar porque era uma mulher. Era uma mulher com cabelo, com rabo de cavalo, cabelo amarrado. Era uma mulher. Se olhava, era uma mulher. Só que, tipo, com uma barbichinha branca, assim, um bigodinho e a barbichinha branca. Eu nunca vi ninguém com aquela máscara lá. Não tem nada a ver isso, né? Por que eu tô falando? É porque eu vi no mercado, eu lembrei disso. Será que eu prestaria atenção se fosse alguém, tipo, alguém que tava comigo, alguém da minha família? Tivesse com uma máscara transparente, eu ia olhar e falar assim, nossa, parece que tá com uma barbinha. Não ia, né? Quando a gente sai, eu percebi isso também. Quando a gente sai de onde a gente tá, por exemplo, a minha vida é aqui. Aqui onde eu tô. Minha casa, minha cidade. Às vezes, às vezes eu vou pra algum lugar ou outro. E beleza. Não é sempre o mesmo lugar. Mas vocês entenderam, né? Tem aqui a maior parte do tempo onde eu passo. Minha casa, minha cidade e os lugares que eu vou aqui perto, aqui quando eu preciso ir. E aí quando a gente sai pra algum outro lugar, a gente começa a prestar atenção em tudo. Então você começa a ver coisas diferentes. Às vezes é até coisa que é igual aqui, só que a gente não presta atenção porque a gente passou muito tempo onde a gente estava. Então a gente já tá muito no olhar automático e a gente não percebe isso. E aí quando a gente vai para algum lugar fora, que tem as mesmas coisas, a gente percebe e acha que é diferente, mas na verdade é tudo igual. Sei lá, sempre que a gente sai pra algum lugar que é diferente, a gente presta mais atenção. Se você for pra uma viagem, você vai prestar mais atenção, porque você tá menos no olhar automático, porque tudo é novo. Então, viagem. E não vai de carro, porque não vale a pena não. 10 horas, meu Deus do céu. Eu tava morrendo. Eu ia gravar ontem. Ontem, no caso, na terça, né? Eu ia chegar, eu ia gravar. Eu falei, não, como eu vou ficar lá na segunda, eu vou curtir com a galera. Na terça eu volto e gravo. Eu cheguei moído. Tipo, regaçado mesmo. Eu cheguei, a gente saiu de lá com o sol nascendo e voltou com o sol indo embora. Foi a tarde inteira na estrada. Eu cheguei em casa, tomei um café, comi um pãozinho e dormi. Capotei. Eu dormi acho que uma. É porque lá a gente tava dormindo muito tarde e acordando meio cedo. Então eu não. Enquanto eu tava lá, eu não dormi muito bem. Não dormi bem, eu não dormi muito, né? Porque eu tô acostumado a dormir. E aí, junta isso com a viagem, sentado, tarde inteira sentado no carro. Aí eu cheguei aqui moído. Aí eu dormi hoje umas. Eu dormi acho que umas 10 horas. 10, 11 horas eu dormi. Direto. Não 10 horas da noite. Eu dormi durante 10 horas, eu acho. 10, 11 horas eu dormi. Eu ia colocar o celular pra despertar, eu falei, não, eu vou regular o sono. Não regular o sono. Eu vou compensar as outras noites que eu não dormi nada. Ah, e o lado ruim dessa viagem. O lado ruim não, né? Mas o que eu não consegui fazer durante esses 4 dias foi ler. Eu não consegui ler, eu não editei nenhum vídeo. Eu não fiz nada. Eu quase nem mexi no celular. Eu pegava no celular uma hora ou outra. Eu não fiquei toda hora no celular. Eu não tirei nem foto, pra vocês terem uma ideia. Não tem nenhuma foto, não tem nenhum vídeo meu de lá. Porque eu não.
sei lá, quando eu tô em algum lugar, quando eu tô com as pessoas, em algum lugar, alguma festa, ou com os amigos meus trocando ideia, eu não fico com o celular na mão. Sei lá, eu fico lá, eu fico no lugar, sabe? Eu tento ficar presente. E aí eu quase não mexi no celular, quase não entrei em rede social, não, não editei e não li nada. Eu fiquei, tipo, 4 dias sem ler. E é a segunda vez que eu percebo isso, porque teve uma vez também que eu fiquei uns dias sem ler e eu senti falta. Eu já devo ter falado isso aqui no podcast, mas foi muito difícil eu pegar o hábito de ler, tanto que toda vez que eu converso com alguém e a pessoa fala, ah, eu não consigo ler, eu não consigo ler, eu também não tinha o hábito de ler, porque eu não aprendi a ler, ninguém me incentivou a ler. Eu tive que me incentivar. Então era muito difícil começar a ler nos primeiros meses de leitura. Eu me forçava muito a ler no começo. E aí agora, hoje, me faz falta não ler. Eu sinto falta de ler. E aí eu não consegui, esses 4 dias eu não consegui. Mas essa semana eu terminei um livro, antes da viagem, eu terminei um livro que chama Revolução dos Bichos, A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Que é um livro que provavelmente você já escutou sobre esse livro. Você já deve ter ouvido falar em algum lugar aí. É um clássico. Eu sei que ele é um clássico e ele é um livro muito bom. E esse livro, ele é muito comentado. Todo mundo fala dele. Eu já li livro do Cortella, citando esse livro, do Karnal, inclusive, um dos últimos livros que eu li dele, do Karnal, ele citou esse livro também, e aí foi uma das coisas que despertou mais ainda meu interesse de ler, pelo que ele falou, não lembro o que ele tinha falado, mas ele falou uma coisa que despertou interesse. E aí ele citou o livro, aí tem o Bruno Perini, que ele fala que esse livro é o preferido dele, e aí esses dias eu tava escutando um podcast dele também, que ele falou desse livro, e aí também foi uma outra coisa que me fez ir atrás pra ler, porque eu sempre ouvia a galera falar desse livro, e todo mundo que fala é inteligente. Todo mundo que fala é pessoa inteligente que fala desse livro. E aí eu ficava achando que era um livro muito difícil pra mim. E aí era uma leitura que eu achava que eu não tava preparado antes de ler. Peraí. Eu não tava preparado pra ler. Então eu nunca ia atrás. Eu conhecia o livro, eu sabia da história, mais ou menos da história dele. Tanto que tem um filme, provavelmente eu já assisti o filme, mas eu não lembro. E aí eu não ia atrás pra ler, porque eu achava muito difícil. Porque todo mundo que falava, meio que sempre que eu ouvia a história desse livro, antes de ler, eu achava meio complicado. E aí, no Instagram também. No Instagram, um tempo atrás, eu abri uma caixinha lá pra pessoa indicar livro. E a maior indicação, o livro mais indicado foi esse. E aí eu falei, eu vou atrás desse livro. Eu acho que, sei lá, depois que eu vi o Bruno Perini falando e a última citação do Karnal, eu falei, não, eu vou ver esse livro. Daí eu fui atrás pra ler. E aí ele é uma fábula. Esse livro aí é uma fábula que dá pra uma criança ler e se entreter. Então, o Bruno Perini mesmo fala que quando ele leu a primeira vez ele era criança e, e ele achou bem legal o livro. Então acho que para uma criança ler não vai entender profundamente o que o livro quer dizer, mas vai se entreter, porque é um livro bom e é um livro simples. E é um livro tipo dos anos 50 e até hoje é meio real. Só que eu fiquei meio preocupado lendo esse livro porque eu descobri que realmente eu sou bem burro. Eu sou muito burro. Porque eu entendi a história do livro, só que depois eu fui escutar um podcast pra a galera discutindo sobre esse livro. E eu descobri que eu entendi a base do livro, a essência e o que ele quis dizer. Isso aí eu entendi. A história de cada personagem. Quem leu aí tá ligado no que eu tô falando. Mas se você não leu, lê. Que é bem interessante o livro. Só que eu descobri. Eu entendi a essência do livro. O que representa os animais. Porque, tipo, é como se cada animal representasse, tipo assim, tem lá as ovelhas que representam o público em geral, a massa. Aí tem o cavalo que representa o trabalhador. Entendeu? Cada animal representa uma classe. E aí eu entendi isso. Só que o livro ele é muito mais profundo do que isso.
O livro, ele fala sobre a Revolução, tipo, Revolução Francesa, eu acho. Ele representa isso, Revolução Espanhola, sei lá que porra da Revolução que é, mas tem, tipo, tem muito mais por trás do que o que eu entendi. Então, eu consegui entender a mensagem que o livro queria falar, mas eu não entendi ao todo. Porque os caras, quando eu tava comentando sobre o livro, eles falavam sobre quem era quem. Tipo assim, ah, esse aqui representa tal pessoa que fez tal coisa. E eu não conheço de história. Eu não sei o que foi a Revolução. Talvez eu tenha aprendido um pouco sobre isso na escola, mas eu não, nunca mais depois eu precisei saber e eu não lembro de mais nada. E aí eu não conheço de história. E eu não sei, eu descobri, foi um carimbo assim de que eu não sei. De que eu tenho um limite do meu conhecimento. Tem um limite. E aí esse livro eu entendi a mensagem, eu entendi o que ele quis dizer, mas eu não entendi profundamente. O que eu acho que não precisa, porque eu lembro que alguém falava na comédia que você não precisa saber tudo pra fazer comédia. Você pode fazer comédia com o que você sabe. Então eu já entendi minha limitação, eu sei até onde eu consigo ir, onde eu posso ir. E eu espero que um dia eu possa levantar essa barra aí de, de inteligência de QI, porque tá muito difícil pra mim, viu? Mas é um livro muito bom, eu recomendo muito. Chama Revolução dos Bichos. É um livro dos anos 50, mas é meio atual. Você consegue ver, mesmo se você for igual eu, você vai entender a mensagem meio básica que ele quer passar. E para uma criança é bem interessante porque ela já começa a se interessar aí pelo, sei lá, talvez ela se interesse, talvez não. Mas é um livro bem legal que que faz você pensar um pouco e faz você ver que você é burro de verdade e te prepara para a vida. Porque a vida não é um mar de rosas não. Tem pessoas mais inteligentes que você e tem pessoas mais burras que você, mais burras. Então, você tem que entender onde você tá e trabalhar com o que você tem. Mas é um livro bem legal. Eu indico, viu? A Revolução dos Bichos. Tem um outro livro desse autor aí também que chama é, 1984. Que eu vou baixar ele depois. Inclusive tem tudo de graça, viu? Lê livros. Se você tem um Kindle, baixa lá. Vai no Lê Livros que você nunca mais vai precisar comprar nenhum livro. Você gosta de ler? Lê livros. Esse é o nome do site, tá? Tô falando pra você ler livros. Não, tô falando pra você ler livros. Mas lê no site Lê Livros. Porque lá é tudo de graça e dá pra você baixar também. E aí você vê no computador, no seu tablet, sei lá. Mas tem, esses livros tem tudo de graça. Procura lá que é bom. Mas eu descobri que eu sou burro. Eu nem falei dos recados, né? Antes de começar, eu queria dar os recados. Não começou esse podcast ainda. Só tô falando só. Antes de começar esse podcast, queria falar que se você gosta dele, se você quiser ajudar ele, porque ajudar ele, no caso eu, né? Ele eu tô falando no podcast. Porque eu tô aqui gravando com meu celular, trancado no quarto, com cachorro latindo, pessoas passando na rua e motos. Então, se você quiser ajudar a melhorar a qualidade desse podcast, a gente gravar com uma qualidade melhor, gravar em vídeo para postar no YouTube e fazer tudo isso aí para melhorar a qualidade desse podcast, você pode me ajudar. Até porque eu não tô vacinado. Todo mundo que eu conheço tá quase praticamente vacinado. Só eu que não me vacinei. Vai demorar ainda para chegar a minha idade, porque eu sou jovem e saudável. Olha aqui. Ninguém mandou ser jovem e saudável hoje em dia. Aí agora tem que ficar esperando. Então, não tô vacinado, não posso sair para fazer show por causa disso. E aí eu não posso trabalhar. Então o que eu tenho é esse podcast. Então se você quer ajudar eu, se quiser, se você gosta do podcast, quer ajudar a melhorar a qualidade dele, você pode ajudar porque todo o dinheiro você pode primeiro ajudar pelo PicPay @o André Otávio ou Pix andré.otavio @outlook.com. E aí todo o dinheiro que eu consegui juntar, muito obrigado a todo mundo que me ajudando. E todo o dinheiro que essa galera que vocês estão ajudando, vai ser tudo pro podcast. Então, vai ser para comprar mesa de som, vai ser para melhorar o negócio de edição, vai ser para gravar em vídeo, comprar uma câmera, sei lá. Então vai ser todo o dinheiro usado para o podcast. Então ajuda eu aí pra gente investir aqui e crescer
e virar todo mundo inteligente para poder entender os livros difíceis, certo? E indique livros também. Se quiser, se leu algum livro, me indique, certo? Se gostou, pode me indicar ou me dar também. Se quiser me dar o livro, eu aceito também. Eu leio no Kindle, mas é porque eu leio no Kindle que é mais barato, né? Você compra o Kindle, tem um site com livro de graça, já era. Agora, se você quiser me dar o livro, eu aceito também. Então, então ajuda eu aí, @o André Otávio, PicPay, ou pix, andré.otávio, @outlook.com. Qualquer valor vai ajudar muito, tá? R$ 1, R$ 2, R$ 5 ou R$ 50, dependendo da sua condição financeira. Fechou? Então ajuda aí pra gente melhorar a qualidade desse podcast aqui e viver uma vida melhor, saudável, sem atrasos de podcast. Porque se eu tivesse uma mesa de som, eu levaria tudo lá e eu acho que eu gravaria numa condição melhorzinha, talvez. Então, vai depender de vocês, fechou? Se você vê que esse podcast não tá melhorando de qualidade, é porque a galera que escuta não tá querendo melhorar. Não, a gente vai dar uma melhorada aqui nesse podcast. Daqui pra frente também não tá tendo show, então é muito difícil fazer qualquer coisa. Mas vamos ver o que acontece. Então, se você puder ajudar, ajuda aí. Se você não puder ajudar financeiramente, você pode ajudar como? Seguindo na plataforma de podcast. Eu não sei onde você está escutando, mas segue aí, porque aí o algoritmo entende que você está gostando e começa a recomendar para mais pessoas. Então, se você já seguir, já vai ajudar muito. E se você se inscrever no canal do YouTube e dar like nos vídeos lá, mesmo se você não escutar pelo YouTube, se inscreve lá e dá like, pelo o mesmo motivo. Muito difícil falar. Pelo mesmo motivo. Porque você vai dar joia, você vai se inscrever, o YouTube vai entender que você está gostando e vai recomendar para mais pessoas. Então, vai lá, se inscreve no canal, dá like nos vídeos. E é isso aí. Se você quiser participar desse podcast aqui, você pode mandar um e-mail para andreotaviopodcast@outlook.com. Porque eu fico aqui falando um monte de besteira, recomendando as coisas, e você pode refutar o que eu tô falando. Você pode contar uma história, você pode mandar uma pergunta, você pode mandar qualquer coisa. Então manda lá, andreotaviopodcast@outlook.com, e você vai participar desse podcastzinho aqui, porque sempre eu leio alguns e-mails no final. Fechou? Inclusive eu vou abrir o e-mail aqui agora. Antes de abrir, acabei de ver aqui, tem uma retratação pra fazer, porque no último, não sei se foi no último episódio, mas nos episódios pra trás aí, eu falei sobre o número de pessoas analfabetas. Eu não lembro o que eu tava falando, mas eu falei o número de pessoas analfabetas, eu falei que era muitas pessoas, que era metade da população, acho que eu falei. Eu falei alguma coisa assim. E aí, eu mesmo tô me retratando, tá? Ninguém me corrigiu, não. Me corrigiram de erro de português, mas isso é normal. Vocês perceberam até aqui que eu não sou tão inteligente assim. Mas aí, eu falei que 50%, eu acho, das pessoas eram analfabetas, ou pelo menos quase perto disso. Mas aí eu fui pesquisar, eu falei assim, não é possível que seja tanta pessoa assim. Porque o Brasil tem 200 milhões de habitantes, tem um pouquinho mais, mas vamos arredondar para 200 porque fica mais fácil a conta. 200 milhões. 50% é tipo 100 milhões. Eu esqueci não é que eu não sei fazer a conta não, tá? É que eu esqueci a palavra. 100 milhões. Não é possível que tenha 100 milhões de pessoas, ou perto disso, analfabetas. E eu fui pesquisar. E eu descobri que, na verdade, 8% das pessoas são analfabetas. O número é perto disso. Não sei se é 8% exatamente, mas é perto de 8%. E aí eu não sei quantas pessoas dá 8%, mas eu achei que comparado não. Não parece ser muita pessoa. Não é muita pessoa, né? 8%. Eu não sei quantas pessoas dá, mas é bem longe de 50% que eu tinha falado. Mas é 8%, não é tanto assim. Por quê? Pense comigo, a pandemia aqui no Brasil, o vírus, ele tem uma mortalidade no Brasil de tipo 2% no Brasil. Eu acho também. Tô jogando esse número aí, mas se não é 2, é quase perto disso. E aí, as coisas estão abertas. Tá tudo revivendo normal.
tá tudo funcionando. Então, se for ver bem, o 2% não é nada. Pelo jeito. É o que parece, tô só julgando só porque tem um monte de gente morrendo aí e as coisas estão reabrindo, tá tudo acontecendo. E aí 8%, se for ver bem, não é, sei lá, não parece ser tanto. É bastante, mas não parece ser. For ficar comparando as coisas. E também, o número de pessoas que morrem, eu acho que ele é bem maior. Tô julgando também, não sei se é verdade. Eu acho que ele é maior em lugares com pouco conhecimento, com pouco estudo e pouca infraestrutura. Você entendeu, né, o que eu quis dizer? Pouco não tem saneamento básico e essas paradas aí. Porque a galera, você tem que se higieniar. Higiene. Caralho. Higiene. Higiene o quê? Você tem que se limpar. Você tem que limpar as mãos. As mãos. Você tem que. Você entendeu, né? Tem que estar limpinho. Tem que passar álcool em gel, tem que lavar a mão. Tem que desinfectar os bagulho. Então, em lugar com pouca infraestrutura, você viu como eu sou. Caralho. Acho que eu nem vou continuar com esse raciocínio aqui, tá muito difícil. Mas com um lugar que tem pouco dessas paradas aí, tem pouca educação, tem pouco saneamento, tem pouco negócio de água e esgoto, eu acho que o número é maior. Porque o vírus deve ser mais mortal nesses lugares. E aí, se você for ver bem, é o mesmo lugar onde tá os analfabetos. Tô só julgando aqui, hein? Tô só. Se você for ver bem, é o mesmo lugar onde tem as pessoas que são analfabetas, porque tem pouco estudo, tem pouco, entendeu? Incentivo pra essa galera. Então, é o mesmo. E aí esse número de 8% já deve ter diminuído para 1%. Mérito de quem? Do Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro quiser falar na próxima campanha que ele diminuiu o número de analfabetismo no Brasil de 8% para 7%, ele vai estar certo. Claro que não foi do melhor jeito. Não foi que ele educou as pessoas. Não, ele matou elas. Então, se for ver bem, o Bolsonaro está diminuindo o número de analfabetos no Brasil. Como é que você pode criticar um cara desse? Não tem como. Então, viva o Bolsonaro. Tá diminuindo o número de analfabetos no Brasil. Mas deixa eu ler o... Acho que eu não tenho mais nada pra falar. Que é isso, eu só queria falar da viagem, que não deu pra gravar porque eu tava pra lá. Na casa do meu... My brother. Fui lá longe, hein? Fui lá fazer uma visita pra ele. Foi bem legal lá. A gente ficou poucos dias, mas foi bastante divertido. E aí não deu pra gravar, porque eu tava lá. Eu também queria falar do livro. Eu falei do livro, né? Falar do livro. Então é isso aí. Vou ler alguns e-mails aqui. Se quiser participar do podcast, já falei. Só mandar qualquer coisa. Pode mandar uma pergunta, qualquer coisa. André Otávio Podcast, @outlook.com. E eu tô meio... Sei lá. Hoje eu não senti que eu tava bem pra gravar o podcast, mas eu gravei mais porque eu tava sentindo falta de gravar e porque eu precisava gravar. Mas eu não tô... Como é que fala? Sei lá. Não tô bem pra gravar, sabe? Se eu não tivesse atrasado, eu não ia gravar. Mas é porque tá atrasado. E aí eu tava sentindo falta de gravar e eu precisava gravar, né? Então eu vou ler os e-mails aqui. Pera aí. Começou a chegar aqui no meu e-mail um monte de e-mail do Fábio Lins. Fábio Lins, pra quem não sabe, é comediante também. E ele também é professor de comédia. Então ele dá aula e ele tem... E ele tem esse negócio de e-mail marketing, sabe? Às vezes ele vende o curso dele, você vai lá, coloca o seu e-mail, aí você recebe algumas aulas, e aí ele tem seu e-mail lá, e aí ele fica divulgando os bagulho dele, ele fica divulgando pelo e-mail. E aí, por algum caralhos, tá chegando o e-mail dele aqui no meu e-mail
do podcast. E tipo assim, o e-mail do podcast eu não faço nada com ele. O e-mail do podcast eu entro no dia de gravar, eu entrei aqui agora, terminei de gravar, eu já saio. Eu não fico mexendo nele. E aí, tá começando a chegar e-mail dele. E aí eu fiquei pensando, ou ele é muito bom, desse negócio de e-mail aí, que ele conseguiu pegar um e-mail do podcast, ou ele escuta o podcast. Que é o único jeito de ele ter esse e-mail aqui. Mas os caras. Tá chegando. Tá começando a chegar muito lixo eletrônico pra mim. Eu ia até. Eu lembro que eu até li alguns. Só que eu não leio mais porque chegou muito. Chega mais lixo eletrônico do que pessoas mandando e-mail pra mim. O que é bem triste. Mas é verdade. E aí tá chegando do Fábio Lins agora. Não sei como ele chegou nisso. Só queria desabafar aqui. E se você quiser aprender como fazer comédia e quiser fazer algum curso, procura aí o dele, Fábio Lins, que é, pelo menos pra começar, é muito bom. Então você vai ter uma noção de comédia pra você não chegar no show contando piada dos outros, passando o tempo e e sendo julgado pelos outros comediantes como se fosse uma pessoa ruim. Então, se você quer começar na comédia e quer fazer um curso pra você pelo menos ter uma noção antes de começar, procura aí Fábio Lins, qualquer lugar aí que você acha. E aí você vê o curso dele. Fechou? E se você é o Fábio Lins e está escutando esse podcast aqui, para de mandar e-mail pro meu podcast. Manda no outro lá, que no outro também chega. Porque eu já vi algumas aulas dele já, e aí fica chegando. Mas agora no podcast não tem nada a ver. Então, Fábio Lins, se estiver ouvindo isso aqui, para de mandar o... Caramba. Chega de mentiras. Vamos ler aqui. No último e-mail citei Nietzsche para parecer inteligente. Mas eu gosto mesmo é de Hermes e Renato. O que é bem parecido. Se for ver bem aí, se for comparar a obra dos dois, é bem parecido. Qual o seu Telaclass preferido? O meu é Memórias de um Ninja Loki. Eu... Telaclass é aquele bagulho lá que ficava dublando, né? Acho que eu nunca assisti o inteiro. Eu já assisti trechos, sabe? Eu já assisti uns pedacinhos. Mas é porque o Hermes e Renato, eu conheço. Eu assistia quando passava na MTV algumas coisas, mas eu era bem pequeno. Quer dizer, pequeno não, né? Mas eu era pequeno. Então eu não. Eu assistia, mas eu não. Não é uma coisa que eu lembro. Eu não lembro de muita coisa. Eu lembro de algumas coisas que eu assistia no passado e eu lembro hoje porque eu assisti depois de novo. Tipo, Chaves, por exemplo. Eu não lembro de muita coisa do Chaves, mas eu lembro porque eu assisti. Depois de mais velho, eu assisti. É... A Escolinha do Golias, que eu gostava também quando eu era menor. Eu sempre assistia. Acho que passava. Se eu não me engano, eu chegava da escola e assistia. Mas aí eu lembro de algumas coisas de lá, porque eu assisti depois. Um tempo atrás eu tava até reassistindo no YouTube. Então, eu lembro de algumas coisas porque eu reassisti. Agora o Hermes e Renato, eu lembro de algumas coisas, mas eu nunca reassisti. Então, eu fico muito boiado. Eu fico boiando nesses assuntos aí, porque eu não reassisti. Então eu não tenho um preferido. Porque na verdade eu não lembro de muito. Eu só vi alguns trechos só. Mas se alguém aí estiver escutando e tiver na dúvida entre assistir não, ver a obra de Nietzsche ou de Hermes e Renato, vai no Hermes e Renato que é mais fácil de entender. Nietzsche é muito difícil. E aí você só vai, se você tiver na dúvida se você é burro ou não, você só vai confirmar isso. Então vai no Hermes e Renato que eu garanto que você vai entender. E é engraçado, você vai dar risada. No Nietzsche eu acho que você não vai rir. Mas vamos ver outra aqui. De novo sobre propósito. Eu sei que... Ih, o e-mail é grande, hein? Meu Deus do céu. Será que tem tempo? De novo sobre propósito. Esse é o nome do e-mail, tá? Eu sei que o propósito de cada um é muito pessoal, mas acho que a gente tem o mesmo ou muito parecido. E acho que posso ser seu coach aqui e te ajudar a olhar por outro ângulo. É melhor quando o seu propósito é maior que você e a gente que faz comédia. Meu Deus do céu, eu sou muito ruim pra ler, né? Eu sou bom em ler em pensamento.
Quando eu leio em pensamento, eu leio top. Mas quando eu leio em voz alta, parece que... Primeiro que minha dicção é ruim. E segundo, parece que eu tô sendo pressionado. Eu sempre me sinto pressionado quando eu tô lendo em voz alta. Porque quando eu leio no meu pensamento, só eu sei o que eu tô lendo. Agora quando eu tô em voz alta, tem outras pessoas escutando. Então eu sempre me sinto pressionado. Mesmo aqui sozinho. Eu tô sozinho aqui, só que eu sei que vai ter alguém escutando. Peraí, deixa eu tentar de novo. É melhor quando o seu propósito é maior que você e o que a gente faz com a comédia é maior que a gente. E o que a gente faz com a comédia é maior que a gente, tá? Nossa mania de se auto-sabotar não deixa a gente ver isso. Mas toda vez que a gente faz show, mesmo que seja para 4 pessoas, a gente diverte as pessoas. É, fale por você, né? Porque eu já vi show meu que a galera, não sei não, se ela não saiu com mais raiva. Eu matei a comédia dentro dela. A pessoa tava disposta a rir e ela viu eu e quis se matar, certeza. Porque eu já fiz muito show ruim. Nossa senhora, que saudade. Diversão, diversão faz a vida ser mais leve. Nos campos de concentração, os internos faziam shows para se divertir e por um momento esquecer que estavam ali. Que pesado isso, né? Mas é verdade. No livro, o cara falava lá que tinha... Que inclusive é bem legal isso, né? Os caras lá no campo de concentração, fudido, eles falam que tinha gente que deixava de comer pra ir lá ver... Tinha gente que cantava, fazia teatro, essas paradas aí, fazia arte. Tinha gente que deixava de comer pra ir ver isso, tá ligado? Só pra distrair a mente. Isso é a importância da arte. Então, valorize a arte local. Tem nada a ver. Mas é verdade. Nós fazemos as pessoas esquecerem seus campos de concentração por 5 minutos. 5 minutos no máximo, né? Porque a gente é tudo começando, nós só faz show de 5 minutos. Mas tá bom. Isso é verdade. Nosso propósito é maior do que viver de comédia. É porque eu falei que o meu era viver de comédia, né? Mas é porque também é muito básico, eu não sei. Na verdade eu não sei, eu tô perdido. Eu tô perdido na minha vida, eu não sei o que fazer. Eu sei que eu tenho a comédia e eu vou atrás disso. Então esse negócio de propósito, não sei o que responder. Mas eu quero viver de comédia. Então, você tá falando que o nosso propósito é maior. É divertir tantas pessoas e com tanta qualidade que vamos precisar fazer isso full time e serão tantas pessoas que vão pagar um pouquinho por essa diversão que a gente vai conseguir viver só disso. Meu Deus do céu, a vírgula passou longe, né? Eu não tô entendendo, tá bem difícil também. Vou colocar a culpa em você porque tá sem vírgula nenhuma. Vai conseguir viver só disso. Mas a gente faria de graça. A gente faz de graça. Na verdade a gente paga pra fazer, né? Não é que a gente faz de graça. Se a gente fizesse de graça, já seria muito melhor. Muito mais fácil. Mas não, a gente paga pra fazer. A gente tá começando, a gente paga pra fazer. Não precisa ler no ar. Eu pensei isso e queria dividir com alguém. Ih, agora já foi. Se você quiser. Se alguém quiser mandar algum e-mail pra não ler, avisa antes, tá? Avisa no título do e-mail ou antes de escrever alguma coisa. Porque agora já foi já. Mas é isso. Eu entendo isso. Mas é porque eu sou muito egoísta. Eu não consigo pensar na plateia. Eu não sei se é caralho. Não sai as palavras. Nervosismo. Mas eu não. Acho que eu já até falei isso aqui no podcast. Eu não consigo entrar pensando no público. Tipo, essa galera. A galera tá aqui, pagaram, saíram de casa, tomaram banho, vieram aqui com o evento. Ela trabalhou a semana inteira pensando nesse show e hoje ela tá aqui pra assistir. Então, o meu trabalho é divertir essas pessoas. Esse é o meu trabalho.
aliviar, igual você falou aqui, tirar elas, sabe? Fazer elas esquecerem tudo por um tempinho. Esse é meu trabalho, fazer a alegria dessas pessoas. Só que eu não consigo pensar isso. Eu sei disso agora, só que agora eu tô aqui. Agora eu tô aqui. Só que antes do show, eu não consigo pensar desse mesmo jeito. Antes do show, eu fico nervoso, eu fico pensando só em mim, eu fico pensando no que eu escrevi e que, de certa forma, vai refletir nessas pessoas, porque elas vão dar risada, elas vão se divertir, mas no fundo eu não tô pensando nelas. No fundo eu tô pensando só em mim. Eu tô pensando no jeito que eu vou falar, como eu vou falar, o que eu vou falar. Então é como se eu fizesse tá, e elas ha 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 ha, e eu babá, e elas ha 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 ha, entendeu? Então, pra mim, eles são a plateia só tá lá só. A plateia é uma coisa. Tá lá. E aí eu sou muito egoísta, não consigo pensar nelas. Mas eu entendo isso de que a gente tá levando alegria e esse é o trabalho. Esse é o propósito. Só que eu sou meio egoísta nesse sentido. Porque eu tô pensando só em mim. Eu tô pensando no que eu pensei, no que eu escrevi, no que eu vou falar, no como eu vou falar. E a reação deles é uma reação lá pra mim. E eu sei, isso é uma coisa que eu percebi que foi melhorando aos poucos. Porque na época que eu tava fazendo bastante show antes da pandemia, eu tava conseguindo ficar mais presente. Não é mais presente, mas eu tava conseguindo prestar mais atenção na galera e tentando entender. E com esse pensamento de eu tô lá pra divertir eles. Então eu acho que isso também vai mais pra frente, quando eu tiver mais experiência, quando eu tiver mais confiança, aí eu acho que eu vou conseguir ter essa mentalidade. Mas é porque agora eu sou muito egoísta. Agora eu só consigo pensar no que eu tô fazendo e como eu vou fazer. Eu não consigo pensar neles. É muito difícil fazer comédia. Parece besta. E é besta. Tem gente que tá batendo laje. Tem gente que tá. É que agora tá frio. Mas tem gente que tá o calorzão, regaçando o calor. E o cara tá lá batendo laje. Isso é difícil. Mas comédia também é difícil. É difícil em outro patamar, né? Mas é difícil. Porque mexe, eu acho que comédia mexe mais com você ficar lá no calor, você vai sofrer fisicamente. Mas a comédia, ela te bate psicologicamente. E aí você não consegue dormir. Se você trabalha o dia inteiro no solzão, você vai sofrer pra caramba. Só que você vai estar cansadão e aí você vai deitar e vai dormir. Eu acho. Eu também não, não sei como é que é trabalhar assim. Mas eu acho que você se cansa fisicamente. A comédia, ela acaba com você psicologicamente. É fácil. É bem mais fácil do que muita coisa. Mas também é difícil. E aí tem essa parada de você pensar o que você tá fazendo, pra quem você tá fazendo. E aí é como você tá fazendo. Sei lá também. Isso aí é muita. Não tem nem como falar sobre isso agora, porque eu nem tô fazendo show. É tudo. Cada um tem. Cada um pensa de um jeito, sei lá. Eu não sei mais o que falar. Eu não tô conseguindo, não tô conseguindo articular as palavras. Já é difícil pra mim falar. Aí hoje já tá mais complicado ainda. Mas é isso, muito obrigado por ter mandado esse e-mail aí. Quando alguém quiser mandar algum e-mail pra não ler no ar, avisa antes, porque eu abro e leio. Então eu não sabia que não era para ler. Então avisa antes. Porque às vezes você pode mandar alguma coisa comprometedora. Ou se você quiser xingar eu ou me elogiar, avisa antes. Fala só, isso aqui é um elogio, hein? Não precisa ler. Isso aqui é um xingamento, não precisa ler. Mas manda aí, manda qualquer coisa. Muito obrigado quem mandou. Tá bom, esse é o podcast, eu não tô mais conseguindo falar, eu não tô conseguindo pensar direito. Será que é porque eu não almocei ainda? Geralmente eu gravo depois do almoço. Hoje eu tô gravando antes do almoço. Que podcast ridículo. Muito obrigado por você ter escutado isso aqui. Se você, só pra reforçar, se você quiser ajudar o podcast, você pode fazer isso pelo PicPay, @o André Otávio, ou pix, andré.otavio, @outlook.com.
pra gente melhorar a qualidade desse podcast aqui, gravar com uma mesa de som, gravar com a qualidade melhor. Fechou? Então, se você não puder ajudar financeiramente, se inscreve no canal do YouTube, dá like nos vídeos, segue na plataforma de podcast, e me segue lá no Instagram, @andreotávio, se você não me segue ainda. Então, é isso aí. Muito obrigado por você ter escutado. Desculpa por esse episódio atrasado e sem conteúdo nenhum. Mas é porque, sei lá, eu abri aqui, queria ficar falando, não consegui falar. E agora eu vou terminar ele por causa disso. Então, muito obrigado aí, todo mundo que escutou até aqui. Desculpa pelo atraso. Vou tentar não atrasar mais. É porque não teve como também. Vocês entendem, né? Ou não também. Se não entende, não posso fazer nada. Agora já foi. E essa semana eu acho que não vai ter uma mente vazia. Porque amanhã já é quinta-feira. Não sei, vamos ver o que acontece aí. Então, muito obrigado por você ter escutado. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Usem blusa, usem máscara, tomem a vacina. E se eu não falar com vocês no Mente Vazia, eu falo com vocês na próxima segunda. Fechou? Então é isso aí, tenham uma ótima semana. Tchau.